No vídeo de hoje vamos falar de um disco que representou uma das maiores estreias da história da música, da história do rock. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, sou eu de novo, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar de um disco que entrou pra história com uma das maiores estreias de toda a história do rock, toda a história da música. Estou falando da estreia do Led Zeppelin, 12 de janeiro de 1969. Disco que é amplamente apontado como um dos mais importantes, né, na sua criação e principalmente na evolução do hard rock e do heavy metal. Considerado o início da música pesada. Dá pra gente dizer que com esse disco a trajetória do Led Zeppelin foi traçada de uma maneira um pouquinho diferente. Porque é muito comum as bandas evoluírem durante a carreira, né? Melhorando a cada disco. Aqui não, com Led Zeppelin aconteceu o contrário. No primeiro disco a banda já havia atingido o sucesso, né? O ápice. Vai lembrar que em 2 meses de lançamento, nos Estados Unidos, a banda já tinha entrado para o top 10 da Billboard e ficou durante 73 semanas e consequentemente 79 semanas nas paradas de sucesso da Billboard lá na Inglaterra. Vale lembrar que, embora o disco tenha sido muito bem sucedido comercialmente, no início muita gente não entendeu a proposta da banda, porque diziam que as músicas eram muito pesadas para a época, né? Ninguém fazia música como o Led Zeppelin estava se propondo a fazer. Vai lembrar que 3 músicas aqui foram responsáveis, né, para que especialistas desenhassem um pouco aqui do disco. Daisy Confused, Communication Breakdown e How Many More Times. Então essas 3 músicas fizeram com que os especialistas a princípio torcessem o nariz para a banda. Vale lembrar que quando o disco foi lançado, a capa foi alvo de polêmica. A capa foi criada pelo design gráfico George Hardy, mas foi baseada, né, num acidente aéreo com o dirigível Hildeburg, que aconteceu lá em 1937. Vale lembrar que, embora o disco tenha sido lançado em janeiro de 69, ele já havia sido gravado em outubro de 68, mas não tinha gravadora para que as músicas fossem lançadas. E aí entrou em ação o empresário do Led Zeppelin, Peter Grant. Diz a história que Jeff Beck Group, que também era agenciado por Peter Grant, tinha algumas apresentações marcadas para os Estados Unidos, mas não sabe o porquê essas apresentações foram canceladas. Mas para que essas datas não fossem perdidas, Peter Grant entrou em contato com os promotores dos shows e pediu, né, para que no lugar do Jeff Beck Group fosse inserido uma banda nova, Led Zeppelin. Então Peter Grant viajou para os Estados Unidos. Claro que a intenção dele era fazer com que o Led Zeppelin fosse inserido nessas datas. Mas não só isso. Ele também tinha a ideia de conseguir uma gravadora para a banda. E por incrível que pareça, ele conseguiu fechar o contrato com a Atlantic Records. Contrato de 5 anos. E o mais incrível é que a gravadora lhe ofereceu, né, um cheque no valor de 143 mil dólares, um marco histórico para a época. Vale lembrar que a banda ainda não havia se apresentado, né, ao vivo, então foi meio que no escuro, ou de repente uma aposta, né? Então Peter Grant, né, o empresário do Led Zeppelin, já havia entrado para a história mesmo antes da banda começar a sua carreira profissionalmente. Então, com um contrato assinado, um cheque milionário, a banda rumou para os Estados Unidos.
E os jornais, né, chegaram a noticiar a turnê do Led Zeppelin como Led Zeppelin, a única maneira de voar. Diz a história que John Paul Jones foi o último membro a entrar na banda. E diz que por insistência, né, da sua mulher, que pediu para que ele ligasse e conversasse com Jimmy Page. Se você tem boa memória, assim como eu, você vai se lembrar que quando Jimmy Page tocava com o New Yardbirds, ele era o baixista, né? O guitarrista era Jeff Beck, mas quando o New Yardbirds ruiu, cada um foi pro seu lado, então Jimmy Page decidiu montar a sua própria banda e passou para a guitarra. Já havia convidado Robert Plant, que por sua vez tinha convidado o amigo baterista John Bonham, que tocava com ele lá na Band of Joy. Então o único cargo na banda disponível era exatamente o de baixista. Mas por coincidência, Jimmy Page e John Paul Jones já se conheciam dos estúdios de Londres. Então não foi difícil, né, para que John Paul Jones fosse aceito como baixista do Led Zeppelin. Como eu disse, o disco que foi o responsável, né, pelo início da música pesada, a mistura ali de blues, hard rock, mas vai lembrar também que cada membro do Led Zeppelin trouxe uma influência. Diz a história que John Bonham ganhou o apelido de A Besta pelo seu jeito peculiar de tocar bateria. Na verdade, dizia-se na época que ele castigava a bateria de tão alto que ele tocava. E especialistas chegaram a se questionar se realmente havia necessidade, né, para que ele tocasse tão alto. Mas, de uma certa maneira, isso acabou sendo marca registrada de John Bonham. Isso fez com que ele entrasse definitivamente para a história dos principais bateristas de todos os tempos. Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, chegou a dizer uma vez que quando ouviu, né, a estreia do Led Zeppelin, foi como uma pedrada, porque ele não aguentava mais as bandas tradicionais fazendo músicas parecidas. Então esse foi o divisor de águas, né, na vida de Joe Perry, guitarrista do Aerosmith. Pessoal, por hoje é só isso, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo pra gente falar de algumas curiosidades sobre o disco de estreia do Led Zeppelin, disco que deu início à música pesada. Espero que eu tenha agregado o conhecimento de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, rapidinho, não custa nada. Curta, comente, deixe seu like aí. Ative os sininhos para você não ficar de fora de nenhuma novidade. A gente se encontra no próximo vídeo.